boa noite. Boa noite. 40 milhões de dólares roubados na fronteira do Brasil com o Paraguai. Depois de atacar a empresa de valores, ladrões em fuga trocaram tiros com a polícia no Paraná. Juiz Sérgio Moro pode adiar depoimento de Lula no caso do triplex em Guarujá. Polícia Federal alega que precisa de mais tempo para preparar a segurança em Curitiba. Marqueteira do PT afirma que acertou caixa 2 de campanha com Dilma. Mônica Moura e João Santana depõem na ação que pode caçar a chapa e tirar Temer. Mulher do governador de Minas Gerais é indiciada por corrupção. Fernando Pimentel, do PT, também é investigado, mas aguarda a decisão do Supremo. Agora, a Odebrecht confessa propinas em troca de documentos sigilosos. A empreiteira pagou por informações do governo e da Câmara dos Deputados. Com aplicativos mais baratos que o táxi, muita gente deixa o carro em casa. Estacionamentos e serviços de valet sentem queda no movimento. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma quadrilha invadiu a sede de uma transportadora de valores na cidade do Leste, no Paraguai, e levou mais de 40 milhões de dólares em dinheiro, equivalente a mais ou menos 120 milhões de reais. O assalto é o maior da história do Paraguai e as suspeitas é de que a ação tenha participação de criminosos brasileiros. O presidente Michel Temer colocou a Polícia Federal à disposição do governo paraguaio para investigar o crime. Foram pelo menos 5 explosões até que o bando pudesse invadir a empresa, arrombar o cofre e chegar até o dinheiro. Eram ao menos 30 homens armados com fuzis, metralhadoras e granadas. A sede da Prosegur, em Ciudad del Este, fica a 4 quilômetros da Ponte da Amizade, na fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. Na fuga, com o equivalente a 120 milhões de reais, os assaltantes incendiaram 15 carros e atiraram contra prédios para dificultar a aproximação da polícia. Um agente paraguaio que fazia a segurança particular para a transportadora foi morto e outras 4 pessoas teriam ficado feridas no tiroteio. Segundo autoridades paraguaias, carros usados no assalto tinham placas de São Paulo e uma testemunha relatou que os bandidos falavam em português. Escolas no centro da cidade tiveram as aulas suspensas por causa do assalto, que pode ter sido o maior da história do país, segundo a imprensa local. No começo da tarde, a Polícia Federal trocou tiros com um grupo de 12 homens no município de Itaipulândia, na margem do lago de Itaipu, que pode ser do mesmo bando do assalto do Paraguai. Um homem foi morto e outro ferido. Na fuga, os suspeitos abandonaram um fuzil, munição, um colete à prova de balas e explosivos que estavam num carro roubado. Estratégia muito parecida na forma de agir foi usada em São Paulo numa sequência de roubos a empresas de transporte de valores no ano passado. Segundo a investigação, os assaltos em São Paulo teriam sido planejados pela mesma organização criminosa, que, de acordo com a polícia, contrata quadrilhas diferentes para executar cada etapa da ação. Funciona assim: uma cuida dos carros blindados, outra do aluguel das armas, uma terceira de recrutar quem sabe detonar explosivos e assim por diante. O dinheiro dos assaltos seria usado para comprar drogas e armas no Paraguai e na Bolívia. A polícia paulista associa os grandes roubos ao PCC. Uma agenda apreendida com um dos assaltantes capturados revelou que dos 50 milhões de reais roubados da Protege, em Campinas, em março do ano passado, 30 milhões foram para a facção criminosa. No mês seguinte, em abril, 20 bandidos invadiram a sede da Prosegur em Santos e levaram mais de 10 milhões de reais. Em julho, em Ribeirão Preto, cerca de 20 assaltantes levaram 60 milhões de reais, também da Prosegur. Um policial foi morto. De todos os crimes, a polícia prendeu pouco mais de uma dezena de suspeitos e não conseguiu recuperar quase nada do que foi roubado. Com a crise e o surgimento dos aplicativos de transporte individual, os estacionamentos de São Paulo tiveram queda de movimento. Os paulistanos sabem que muitas vezes usar o aplicativo de transporte é mais barato e mais prático que pagar para estacionar o carro. Imagens como essa se tornaram comuns. O uso de aplicativos já faz parte do dia a dia do paulistano.
Mas o novo hábito tem afetado outros setores. Geraldo, que trabalha há 20 anos como manobrista, percebeu algumas mudanças. Olha, em torno de 30% diminuiu. De quinta-feira para frente a gente já começa a perceber que os caras deixam os carros em casa e vem de Uber. Na empresa de Reinaldo também houve cortes. Diminuiu sim, a gente tinha 2 funcionários a mais, teve que diminuir esses 2 funcionários e aí a gente ficou com 4 funcionários. Poucos carros, né? Diminuiu bastante, então a gente não precisa mais de ter tanto funcionário como tinha antes, porque tinha uma procura maior. Vinícius Braz, da cantina Didio, explica que é importante manter o serviço. Para o restaurante, o valet não é uma coisa positiva financeiramente. Ao contrário, cobrir uma necessidade de atender o cliente, né? Esse é o grande o objetivo do valet, é esse. O Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado de São Paulo confirma uma queda de 35% no faturamento. Essa redução é devido à crise econômica, mas também aos meios alternativos de transporte, como os corredores de ônibus e táxi, as ciclovias e os aplicativos de carona. Com várias opções de aplicativos e preços atrativos, muitas vezes tirar o carro da garagem e pagar o valor dos valets e estacionamentos acaba saindo mais caro. Pelo menos acabo validando a questão de preço, né? Então faço sempre um comparativo com todos os aplicativos em si. É mais fácil, mais prático também, porque você não perde tanto tempo, gasto com estacionamento ou coisas do tipo. Polícia Federal indicia a mulher do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. Carolina Pimentel foi indiciada por corrupção, lavagem de dinheiro e crime eleitoral dentro da Operação Acrônimo. A operação apura um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais e recebimento de vantagens indevidas por parte de agentes públicos. No caso de Carolina Pimentel, a polícia investiga se ela manteve uma empresa de fachada no Distrito Federal que teria sido usada para movimentação financeira indevida. Além da primeira-dama de Minas, também foram indiciados os secretários da Casa Civil, Marco Antônio Rezende Teixeira, e o secretário de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães. 2 executivos, Antônio Maciel, ex-presidente da CAOA, e o presidente do Grupo Aliança, Elon Gomes, também foram indiciados. O governador Fernando Pimentel, do PT, também é investigado na Operação Acrônimo. Ele é suspeito de ter utilizado os serviços de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem a devida declaração dos valores. O petista é acusado ainda de ter recebido vantagens indevidas do proprietário dessa gráfica, o empresário Benedito Oliveira, conhecido como Bené. Pimentel já foi indiciado 2 vezes pela Polícia Federal e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal deve decidir o futuro político de Pimentel. O STF volta a analisar uma ação que discute a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o recebimento de denúncia contra o governador pelo Superior Tribunal de Justiça e seu consequente afastamento. Por enquanto, o placar está em 5-4 pela dispensa da autorização prévia do Legislativo Mineiro para processar e julgar o governador por crime comum no STJ. A defesa de Carolina Pimentel diz que só vai se manifestar nos autos do processo. O governador Fernando Pimentel tem negado as denúncias. Mônica Moura, mulher de João Santana, diz que se reuniu com a ex-presidente Dilma Rousseff para tratar de Caixa 2 de campanha. Mônica Moura e o marido, João Santana, prestaram depoimento hoje. Eles falaram dentro do processo que pode caçar a chapa Dilma Temer no TSE. Mônica contou que teve uma reunião com Dilma no Palácio do Planalto em maio de 2014. Na conversa com a petista, ficou acertado que detalhes sobre pagamentos não contabilizados ficariam sob responsabilidade do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Ele seria o operador do caixa paralelo de campanha. Mônica disse ainda que os contatos com o PMDB e com Michel Temer, então vice de Dilma, se resumiam a preparações para os programas de TV. Ela disse que não conversou sobre valores não contabilizados com Temer. Em seu depoimento, João Santana também disse que a ex-presidente Dilma sabia do pagamento via Caixa 2 em sua campanha à reeleição. O casal deixou o prédio da Justiça Eleitoral na Bahia sem falar com a imprensa.
Na semana passada, ao juiz Sérgio Moro, eles afirmaram que receberam recursos de Caixa 2 da Odebrecht nas campanhas de Dilma e do ex-presidente Lula. Os dois foram responsáveis pelas campanhas do PT a partir da eleição de 2006. A ação no TSE, que pode levar à cassação do mandato de Temer e deixar Dilma impedida de assumir cargos públicos, foi proposta pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico na disputa de 2014. Segundo o vice-presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, a decisão da Justiça Eleitoral pode sair ainda neste semestre. O julgamento teve início no dia 4 de abril, porém os 7 ministros do TSE decidiram reabrir a fase de coletas de provas, autorizar depoimentos de novas testemunhas e conceder prazo adicional para as alegações finais das defesas. Ex-gerente da Petrobras, que sucedeu Pedro Barusco na companhia e que também se envolveu no esquema de corrupção, vira réu em ação da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, quando o Barusco deixou o cargo, passou ao Roberto Gonçalves o bastão da propina paga pelas empreiteiras. Gonçalves foi preso preventivamente em março. Ele vai responder por envolvimento com desvios em contratos da Petrobras para a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. Delator diz que a Odebrecht pagou por documentos sigilosos do governo e da Câmara dos Deputados. Segundo Antônio de Castro, ex-executivo da Odebrecht, os documentos sigilosos saíam do Ministério da Fazenda. De acordo com ele, o servidor Flávio Dolabella passava atas do Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações. Segundo o delator, o servidor recebia uma mesada da empresa. Flávio Dolabella recebia R$15 mil por mês. O delator disse que Odebrecht pagou ainda para receber documentos da Câmara de Comércio Exterior, a Camex, subordinada ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior. De acordo com Antônio de Castro, Lita Espíndola atuava dentro do órgão para agilizar os projetos de interesse da Odebrecht. Ele afirmou que o acerto era feito com o filho dela. Segundo Castro, ela recebeu pelo menos $100 mil em 2010. Eu consultei quem é que seria o representante dela. Ela indicou o filho, Vladimir, um advogado, Vladimir Espíndola. E eu tive contato com ele. Ele iria para São Paulo, por exemplo, escolheria um hotel. Eu acionaria o pessoal lá do Hilberto Silva para mandar entregar ele no hotel da escolha dele. Eu nunca indiquei hotel nem nada. O nome de Lita Espíndola também apareceu na Operação Zelotes. Ela é acusada de receber quase R$1,5 milhão para facilitar suposta compra de medidas provisórias favoráveis ao setor automotivo. O delator José de Carvalho, ex-diretor da Odebrecht, contou aos procuradores que o deputado João Bacelar, do PR da Bahia, passou informações da CPI da Petrobras, instalada na Câmara. Eu encontrei o deputado no corredor das comissões e fiz uma pergunta a ele. Você tem novidade, tem alguma notícia ou informação da CPI para me dar? Ele disse, espere aí. Ele pediu que esperasse, uma hora depois, e pegou um CD. Eu não abri o CD, não rodei o CD, mandei o CD para a jurídica avaliar. O deputado nega as acusações. Ele recebeu doações da Odebrecht para as campanhas de 2006, 2010 e 2014. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu vista de uma resolução do Ministério Público que pode afetar a Lava Jato. Janot pediu mais tempo para analisar a proposta que limita a 10% o número de procuradores que uma unidade do Ministério Público pode ceder para uma investigação de outra unidade. 8 dos 10 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público já votaram a favor da proposta, mas com o pedido de vista feito por Janot, a resolução ainda não é considerada aprovada. A medida poderá ter forte impacto sobre a Lava Jato e outras grandes operações de combate à corrupção conduzidas por forças-tarefas que contam com especialistas do Ministério Público de todo o país. O juiz Sérgio Moro pode adiar o depoimento do ex-presidente Lula.
O depoimento do petista está marcado para o dia 3, mas ele pode ser adiado para o dia 10. Mas a data ainda é incerta. A Polícia Federal argumenta que precisa de tempo para organizar a segurança na frente do prédio da Justiça Federal em Curitiba, onde o petista será ouvido. O PT e movimentos sociais pretendem colocar militantes no local no dia do depoimento. Será o primeiro encontro frente a frente de Lula com o juiz Sérgio Moro. A ação penal trata do triplex em Guarujá. Em depoimento na semana passada, o empreiteiro Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, disse que o imóvel é de Lula. Para a força-tarefa da Lava Jato, o apartamento foi uma forma do petista receber vantagens indevidas da empreiteira. A defesa de Lula nega. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Léo Pinheiro entregou à Justiça uma série de documentos que comprovariam sua versão. Entre as provas estão o registro de que 2 carros em nome do Instituto Lula passaram por pedágios a caminho do Guarujá entre 2011 e 2013. Além de registros telefônicos do empreiteiro com pessoas ligadas a Lula e e-mails com a agenda do ex-presidente com a previsão de encontros com Pinheiro e mensagens da secretária do Instituto para Paulo Okamoto, presidente da entidade, avisando que o empreiteiro tinha ligado para falar com ele. Antes de participar de um evento do PT em Brasília, o ex-presidente Lula declarou que o adiamento não é problema dele. A pedido da defesa de Antônio Palocci, o juiz Sérgio Moro decide intimar 7 réus na ação penal que envolve o ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Todos são delatores da Odebrecht. Os novos depoimentos vão acontecer no dia 5 de maio. Entre os intimados estão Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, e Huberto Mascarenhas, que comandava o departamento de propinas da empresa. De acordo com o Moro, os novos depoimentos não devem invalidar os anteriores. Palocci está preso desde setembro em Curitiba, acusado de corrupção. Prefeito João Dória, do PSDB, volta a defender as reformas previdenciária e trabalhista. Ele criticou os sindicatos que são contra as propostas de mudança do governo federal e os chamou de minoria ruidosa. João Dória participou da abertura do Fórum Cidades do Futuro, organizado pela Rádio Jovem Pan. O prefeito de São Paulo declarou apoio às mudanças nas leis trabalhistas e previdenciárias, que estão em tramitação no Congresso. Elas vão gerar riqueza e oportunidade de trabalho e de transformação para o Brasil. Este é o fato real. E é isto que temem aqueles que querem manter estruturas arcaicas, envelhecidas, sob controle para determinar quem pode e quem não pode. Quem determina isso é a democracia, é o povo brasileiro. Não é sindicalista, não é dirigente partidário. Não é possível imaginar, Vila, que a minoria ruidosa do país vai se sobrepor à maioria silenciosa. Dória também fez um apelo. Pediu que as pessoas saiam às ruas em apoio às reformas. O povo que foi às ruas para pedir o impeachment, que foi às ruas levantando a bandeira verde e amarela brasileira, tem que ter a coragem agora de ir para as ruas defender as reformas. O tucano defendeu ainda a atuação do juiz Sérgio Moro e as investigações da Operação Lava Jato. Disse que sem eles, o Brasil estaria destruído. Apesar de abordar apenas temas nacionais como as reformas trabalhista e da Previdência, Dória manteve o seu discurso de que não será candidato nem a governador de São Paulo e nem a presidente da República nas próximas eleições. O meu interesse é o Brasil indo bem, os estados virão e os municípios também, e consequentemente a população também. É preciso compreender que a dimensão brasileira, para você modificar a economia e fazê-la crescer, as reformas são fundamentais. De nada adiantará ter bons prefeitos nos municípios com recessão econômica, com desemprego. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a situação do PSDB em meio às delações da Odebrecht. Faltam 17 meses para a eleição presidencial de 2018. E o PSDB, antes uma opção real de poder, está afogado em suas contradições. O tucanato vive uma experiência parecida com a de um cachorro que corre atrás de carros. Persegue o seu alvo por algum tempo, dá a impressão de que vai trucidá-lo, mas acaba desistindo. Os tucanos passaram os últimos anos correndo atrás do PT, aos gritos de pega ladrão. De repente foram atropelados pela Lava Jato e estão jogados na mesma UTI em que se encontram o PT e o resto do sistema político brasileiro. O PSDB caiu na seguinte armadilha.
O prefeito João Dória, o tucano que aparece nas pesquisas com alguma viabilidade eleitoral, só pode admitir suas pretensões presidenciais depois que Geraldo Alckmin, Aécio Neves e José Serra reconhecerem que viraram matéria-prima de inquéritos. O problema é que os marqueses do tucanato tratam o assunto com a mesma arrogância que enxergavam no PT. Falta aos ex-competitivos do PSDB a coragem para assumir a nova condição de estorvos. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo o promotor Tiago de Toledo Rodrigues. Eles vão falar sobre o projeto de abuso de autoridade que tramita no Congresso. Com quase 1 mês e meio de atraso, a distribuição de remédios nas unidades básicas de saúde da Zona Leste da capital paulista começa a ser regularizada. Desde o final do ano passado, a falta de remédios nas UBSs da capital paulista se tornou uma rotina. Para tentar amenizar o problema, o prefeito João Dória fez em fevereiro parceria com empresas farmacêuticas para o fornecimento gratuito de medicamentos utilizados na rede municipal de saúde. Mesmo assim, em reportagens exibidas pelo Jornal da Gazeta, constatamos a falta de remédios em diversas regiões de São Paulo. Ainda em fevereiro, em entrevista a Maria Lídia Flandoli, Dória disse que a situação estaria normalizada a partir do dia 7 de março, o que não se concretizou. Agora a situação começa a melhorar. Para Marcos, que está há 4 meses sem todos os remédios que necessita, a distribuição ainda está longe do ideal. Alguns remédios estão chegando às UBSs, mas na lista do Marcos ainda faltam 3 dos 7 medicamentos que ele precisa, sendo um antidepressivo e um para colesterol. O que acontece também é que muitos remédios acabam rapidamente, devido à alta demanda. Já falaram que ao invés de chegar 100%, chega a 30%, 40%. Então não é o suficiente para todos os pacientes. Não só na unidade que eu vou pegar, e sim para todas as unidades. Isso está em falta. Na UBS Cidade Nova São Miguel, com imagens feitas pelo celular, flagramos a falta do antidepressivo fluoxetina. O fluoxetina, ele veio e já acabou. Já na UBS Paulo Feldman, também em São Miguel, seu Pedro achou que não encontraria remédio para a mãe, mas teve uma surpresa. Diz que chegou, mas mais de 7 meses sem conseguir pegar o remédio. Na UBS, no Tatuapé, apesar da demora, muitos pacientes também conseguiram os medicamentos. Tem uma fila imensa. É o Eutirox para tiroide e cetralina para ansiedade. Há quanto tempo que não tinha? Há uns 3 meses. Pegamos Cevastatina, omeprazol, do coração. Bastante remédio. No começo do ano, a prefeitura chegou a anunciar que encerraria a distribuição de medicamentos pelas UBSs por conta das dificuldades de logística. Como alternativa, os medicamentos ficariam disponíveis em rede de farmácias particulares. No entanto, na semana passada, a gestão Dória voltou atrás e decidiu manter a distribuição nas UBSs, mas acrescentou que alguns medicamentos serão distribuídos em farmácias particulares ou entregues pelos Correios. A Secretaria Municipal da Saúde diz que atualmente a disponibilidade de medicamentos nas farmácias da Prefeitura de São Paulo atingiu a média de 90%, nível considerado aceitável e dentro dos padrões praticados na iniciativa privada. A secretaria alegou que o estoque de fluoxetina está em 71% e que o remédio pode ser encontrado em outras UBSs da Zona Leste, como a do Itaim Paulista. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que não vai dar nenhum tipo de reajuste no subsídio que atualmente é pago ao Hospital São Paulo. O hospital passa por uma grave crise financeira e pediu um maior aporte do governo federal para não reduzir ainda mais o atendimento à população. As internações agendadas estão suspensas desde o dia 30 de março. Essa é a segunda vez nesse ano que o Hospital São Paulo recebe não como resposta ao pedido de ajuda financeira feito ao Ministério da Saúde. No mês passado, as cirurgias eletivas, aquelas agendadas, já tinham sido canceladas. O governo, mesmo assim, disse que não aumentaria o repasse de verbas. A situação piorou e o pronto-socorro é que fechou as portas, atendimento só de emergência. Cerca de 15 mil pessoas deixaram de ser atendidas nesse período.
Com uma dívida de 160 milhões de reais com bancos e fornecedores, a direção do hospital já declarou que pode sim fechar as portas. O aumento de pacientes que deixaram planos de saúde e a alta nos preços de insumos e de medicamentos seriam os principais problemas para a crescente dívida do hospital. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, voltou a dizer que não vai aumentar o subsídio ao Hospital São Paulo, que é o principal centro de alta complexidade da Zona Sul da capital paulista. O Hospital São Paulo tem o SEBAS, tem a tabela SUS, tem 250, metade da sua força de trabalho paga pelo governo federal e tem mais o REUF, que é um recurso dos hospitais universitários de 40 milhões por ano. Então, eu não tenho como ajudar mais quem já tem muito mais do que os outros. Se eles têm dificuldade, imagina todos os demais. Previsto para ser inaugurado em 2011 e depois prorrogado para o ano passado, o Museu da História de São Paulo ainda não tem data para entrar em funcionamento. Segundo a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que administra o local, mais de 70 milhões de reais foram gastos na construção de novas edificações e no restauro da Casa das Retortas, parte do antigo gasômetro. O mato crescido sugere que faz tempo que operários não circulam por aqui. No terreno, só o vigia. Está a faixa de uns 5, 6 anos parado já. Pararam a obra, daí depois de um ano começaram de novo, aí parou e nunca mais. Máquinas e material de construção ficaram pelo caminho, ainda de quando a reforma estava em curso. A Casa das Retortas é parte do antigo complexo do gasômetro, construído em 1889 pela empresa inglesa São Paulo Gas Company, onde era a antiga chácara do Ferrão, no Brás. Retortas eram chamadas as caldeiras onde o carvão mineral era queimado para produzir gás, o combustível usado para iluminar as ruas de São Paulo até as primeiras décadas do século XX, quando o uso da energia elétrica se expandiu. Com a queda na demanda de gás e depois que a produção foi encerrada nos anos de 1970, o pavilhão de tijolos de barro, construído nos moldes ingleses da arquitetura industrial da época, foi tombado pelo órgão de patrimônio histórico. Para abrigar o Museu da História de São Paulo, as paredes e a chaminé foram restauradas, mas o telhado ficou pela metade. O que era provisório permanece, porém pouco resta da proteção de plástico instalada para evitar que chovesse dentro do galpão. Só depois que a obra começou em 2010 foi que o governo descobriu que havia resíduos tóxicos no terreno, deixados pela antiga atividade da usina. A intenção era construir um estacionamento no subsolo. Foi quando os técnicos encontraram um óleo preto durante as escavações. A obra foi interrompida e o projeto teve de ser modificado. Até hoje, 7 anos depois, o trabalho para descontaminar a área é a justificativa pelo atraso da obra. A intenção era inaugurar o museu em 2011, depois ficou para 2016. E agora, ninguém confirma mais nem qual será o destino da construção inacabada. Questionada, a Secretaria Estadual de Cultura não respondeu quanto ainda será preciso investir e nem qual o novo prazo de entrega da obra, que já consumiu 71 milhões de reais. Tudo meio que jogado, né? Quer dizer, dinheiro jogado fora. Pago meus impostos em dia também e a gente se sente lesado. É dinheiro que está escoando pelo ralo. Em Brasília, o presidente Michel Temer recebeu o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy. Os dois defenderam reformas e a aproximação do Mercosul e a União Europeia. Mariano Rajoy chegou ao Palácio do Planalto de manhã. Michel Temer e o primeiro-ministro espanhol participaram de uma reunião com ministros e empresários brasileiros e espanhóis. Depois do encontro, Temer discursou e defendeu as reformas que tem proposto, usando como exemplo o país europeu. Nós estamos fazendo uma modernização da legislação trabalhista, estamos fazendo uma reformulação da Previdência Social, questões que foram tratadas ao longo do tempo na Espanha, mas de maneira até mais ou menos recente. E o presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram
mas que fizeram a Espanha renascer. Rajoy reconheceu as dificuldades de reformas estruturais e afirmou que as medidas são recompensadas a médio prazo. Ele também demonstrou preocupação com a crise política e econômica na Venezuela. O primeiro-ministro espanhol disse que é preciso devolver a palavra e a soberania ao povo venezuelano. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil. Hoje, Temer e Rajoy assinaram alguns acordos como a revitalização da bacia do São Francisco e o compartilhamento de experiências de conservação de recursos naturais. Mariano Rajoy ainda vem para São Paulo antes de seguir viagem pela América Latina. Opositores continuam protestando nas ruas de Caracas contra o governo de Nicolás Maduro. Algumas ruas foram bloqueadas no começo da tarde com barricadas montadas por manifestantes. A polícia usou bombas de gás e houve confronto. Desde o começo das manifestações contra o governo de Nicolás Maduro, pelo menos 10 pessoas morreram. Outras 11 foram mortas em ondas de saques e violência pelo país. Segundo a oposição, o governo prendeu mais de 1.400 pessoas só neste mês. A crise política na Venezuela se acirrou no fim de março, quando a justiça decidiu assumir as funções do parlamento, que é controlado pela oposição. Apesar do recuo na decisão, a oposição tem insistido que vai continuar nas ruas até que sejam convocadas eleições gerais e libertados os presos políticos. Maduro acusa os manifestantes de tentar derrubá-lo com a ajuda do governo dos Estados Unidos. Na França, poucas horas depois do resultado oficial do primeiro turno da eleição presidencial, os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen retomaram a campanha para o segundo turno. O centrista Macron, que teve 24% dos votos, é apontado como favorito. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Opinionway, ele tem pelo menos 61% das intenções de voto. Em movimentação considerada histórica, a maioria dos candidatos derrotados já declarou apoio a Macron, inclusive o atual presidente François Hollande. Segundo ele, uma vitória de Marine Le Pen seria uma ameaça grave aos valores democráticos defendidos historicamente pela França. Le Pen, que teve 21,4% dos votos, comemorou o bom desempenho e já partiu para o ataque contra Macron, afirmando que ele não tem pulso nem liderança para lidar com o país sob constante ameaça terrorista. O segundo turno das eleições na França é dia 7 de maio. Uma nova pesquisa encomendada pelo The Wall Street Journal e pela rede de TV NBC mostram que 54% dos americanos desaprovam o governo do presidente Donald Trump. Há poucos dias de Trump completar 100 dias de mandato, o índice de aprovação é o mais baixo se comparado com os últimos 11 presidentes em começo de gestão. Segundo a mesma pesquisa, 40% dos entrevistados apoiam o governo. Em um levantamento similar realizado em fevereiro, poucos dias depois de Trump assumir a presidência, a diferença entre a aprovação e a rejeição do governo era de apenas 4 pontos. Um programa tem capacitado professores para dar aulas de educação física para alunos com ou sem deficiência nas escolas municipais aqui de São Paulo. Mais de 1.200 professores já passaram pela formação. 92 mil alunos foram beneficiados. Quando Jaqueline assumiu as aulas de educação física neste Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos na região do Butantã, nem imaginava o tamanho do desafio. A escola municipal atende 700 alunos que têm entre 15 e 80 anos. Cerca de 10% são deficientes. Procurar também coisas que me ajudassem nessas questões foram difíceis no início, mas a gente foi construindo um jeito de trabalhar com este público, nesta escola, neste espaço. O jeito foi colocar todo mundo para praticar esporte juntos, mesmo que fosse no meio da rua. No ano passado, a professora Jaqueline participou de um curso de formação de educação física inclusiva. E ela teve que bolar alguns projetos, como a aula de vôlei que os alunos estão participando hoje. O contato com professores do Brasil inteiro mudou a realidade desse pessoal aqui de São Paulo. Eu acessei algumas coisas que eu nunca tinha acessado em relação à educação inclusiva, né? Mesmo parte de legislação, mesmo outras experiências de outros professores em outros lugares.
O projeto Portas Abertas é uma parceria do Instituto Rodrigo Mendes com o Unicef e a Fundação FC Barcelona do time espanhol. A ideia é dar ferramentas para que professores de educação física de escolas municipais possam dar aulas para todos os alunos. É importante você pensar os estudantes que você tem e pensar uma aula dirigida a esses estudantes, não uma aula que você tem a priori e que segrega algumas pessoas. Aqui em São Paulo, mais de 1.200 professores já passaram pela formação que é de graça. 92 mil alunos foram beneficiados, como a Simone e o Everton, que agora estão integrados às atividades da escola. Mas não foram apenas os deficientes que sentiram o benefício. A educação física inclusiva livrou Dona Maria da Penha das dores que sentia. Eu tinha muitos problemas assim, de joelho, dor no corpo, mas para mim foi ótimo. É pena que é uma vez só por semana, devia ser mais. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Lembrando que após o esporte, Maria Lídia Flandoli entrevista ao vivo o promotor Thiago de Toledo Rodrigues. Todo mundo já sabe, Ponte Preta e Corinthians se classificaram para a final do Campeonato Paulista e devem repetir 40 anos depois a final do Paulistão de 1977, hein, Celso? Pois é, uma final histórica. O Corinthians quebrou um jejum na ocasião de 22 anos sem título e agora Corinthians e Ponte Preta repetem aquela final histórica, na qual Basílio fez o gol que deu o título ao Timão. O resultado final foi 1-0 para o time de Parque São Jorge. Bom, estava 22 anos sem título, como eu disse. Agora a gente vai aos gols da classificação corintiana e também da classificação da Ponte Preta. No Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar contra a Ponte Preta aos 37 do segundo tempo, na cobrança de escanteio desviada por Felipe Melo. Placar final, Palmeiras 1, Ponte Preta 0. Era pouco porque na primeira partida a Ponte Preta tinha feito 3-0 e assim garantiu a classificação. Ontem o Corinthians marcou o primeiro contra o São Paulo na Arena Itaquera, na jogada do atacante Jô, depois da falta cobrada por Jadson. 1-0 Corinthians. O empate saiu dos pés do atacante Lucas Prato, que pegou o Cássio no contrapé e encobriu o goleiro, meio sem querer. Final, Corinthians classificado 1, São Paulo também 1. Na primeira partida, o Corinthians tinha feito 2-0 no Morumbi. A primeira partida da final entre Ponte Preta e Corinthians vai ser em Campinas, domingo, às 4 da tarde. Feliz, Celso? Com o quê? O meu Mojimirim ganhou ontem. Agora, Corinthians e Ponte Preta, eu acho que é uma final interessante. Interessante porque justamente no ano que comemora-se 40 anos aquela final, e você tem o repeteco, né? Vou te falar uma coisa, eu acho que o Corinthians é favorito. Mas a Ponte Preta, ainda mais por decidir em casa, bem, hein? Mas a Ponte Preta eliminou os dois maiores favoritos. Eliminou o Santos e eliminou o Palmeiras. Uhum. E convenhamos, né? A Ponte Preta, mais de 100 anos de história, jamais ganhou o título, bateu na trave tantas vezes. Acho que chegou a hora da macaquinha. Está na hora dela ser campeã. Vamos ver. Bom, ontem teve também um clássico entre o Real Madrid e Barcelona. Aliás, que clássico, né? A vitória ficou com o time catalão no finzinho do jogo, hein, Celso? Na última jogada. Pois é, com o Messi fazendo um golaço. Com o resultado, o Barcelona chegou aos mesmos 75 pontos do Real Madrid e assumiu assim a liderança do Campeonato Espanhol pelos critérios de desempate. Foi um jogo emocionante, no qual brilhou mais uma vez a estrela do argentino Lionel Messi. O jogo foi no Santiago Bernabéu e o brasileiro Casimiro abriu o placar para o Real aproveitando o chute na trave de Sérgio Ramos, 1-0. O Barça chegou ao empate 5 minutos depois. Lionel Messi recebeu no meio, tirou a marcação de Carvajal e bateu no canto de Navas. Lindo gol do argentino. A virada da equipe catalã saiu com Rakitic, que arriscou o chute de fora da área e fez um golaço. Nenhuma chance para o goleiro costarriquenho, 2-1. Nos 5 minutos finais, o jogo pegou fogo. O Real, já com um jogador a menos, conseguiu deixar tudo igual no cruzamento de Marcelo para James Rodrigues marcar. Só que no último lance da partida, Messi recebeu de André Gomes e pôs a bola no canto do goleiro Navas. 3-2 para o Barcelona, em pleno Santiago Bernabéu. Bom, domingo é dia de treino de um dos primeiros times de homens trans do país. Os jogadores que nasceram mulher e depois mudaram de sexo se reúnem no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. A intenção dos meninos é ser a primeira equipe transexual do Brasil a participar de campeonatos.
A dificuldade do grupo já começa pela quantidade de jogadores. No treino de hoje estavam sendo esperadas cerca de 20 pessoas. Só 5 apareceram. Mas nem por isso eles desanimam. Ser uma equipe pioneira é assim. Enfrentar dificuldades, obstáculos, preconceitos. Palavras que eles conhecem como ninguém. Semana passada eu fui agredido no estádio, então aí você já vê, tipo, pô, mano, você gosta de futebol, você vai lá assistir e você apanha. Além de ser agredido, você passa a escutar se é menino ou menina, aí você fica com aquela chacota, sabe? A galera, tipo, fazendo chacota e tal. Este é o time Meninos Bons de Bola, uma das primeiras equipes formadas por transexuais do país. Eles nasceram mulheres e mudaram de sexo. É o caso do Pedro, que desde pequeno já participava de partidas de futebol com os meninos da escola. Agora a gente está sendo lembrado não somente pelo que a gente é em questão de sexualidade, orientação sexual, a gente está sendo visto como pessoas também, assim como a gente pode se formar numa faculdade, tem um trabalho como qualquer outra pessoa, a gente também tem direito de ter um time, de ter a nossa recreação, nosso esporte, nosso lazer, uma coisa que seja de identidade nossa. Eric também jogou em outros times de futebol, mas em equipes femininas. Agora quer ser campeão junto com os amigos. Aqui encontrei pessoas igual a mim, né? Encontrei os meninos e a gente vamos lutar pela nossa causa e vamos colocar o nosso time para frente. Durante 2 horas na quadra do Parque da Juventude, eles correm, pulam os cones, treinam jogadas. Tudo sob o comando de Tiele, que exige bastante de todo o elenco. E é um trabalho coletivo, né? É uma coisa assim meio que de sair de casa, né? De sair do seu espaço, às vezes da sua depressão, da sua tristeza, daquele momento do estar só, para trabalhar uma coletividade, né? Para brincar, para mexer o corpo também. E todo fim de semana é assim, treinamento puxado aqui na quadra para buscar entrosamento e condicionamento físico. O sonho da equipe é participar de campeonatos amadores ainda este ano. Mas, a cada toque de bola, a cada gol marcado, eles se fortalecem para enfrentar os desafios que vão além do futebol. Costumo dizer que eu sou o psicólogo dos meninos, né? E eles os meus. Porque a gente está aqui, a gente está treinando e numa conversa ou outra, numa corrida ou outra, a gente está conversando sobre os acontecimentos da semana e tal. A gente aproveita para falar sobre hormonização, de cirurgia, né? Então, uma coisa vai agregando a outra. Vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro. É claro que essa reportagem e esse time vão gerar certamente piadinhas homofóbicas, piadinhas preconceituosas. Agora, é muito bom que um grupo assim, tão estigmatizado, tão vítima de preconceito, tão vítima de isolamento de uma sociedade hipócrita, tenha espaço, né? Exatamente. E aí a integração, que é mais muito importante. Bom. Exatamente. Até amanhã, Celso. Até amanhã. Obrigado. Estela. Depois do friozinho do feriadão, a semana começou com mais sol e um pouco mais quente. A máxima essa tarde chegou aos 27 graus, mas agora à noite já esfriou, faz só 20 graus nesse momento. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Uma frente fria promete trazer mudanças para o centro-sul do país nos próximos dias. Ela vai começar pelo sul do Brasil, provocando chuvas fortes amanhã no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Nas demais áreas da região, as nuvens aumentam ao longo do dia e chove a partir da tarde, assim como em quase todo o centro-oeste e o norte do país. Já aqui no sudeste, o tempo ainda fica firme nesta terça-feira e começa a mudar a partir de quarta. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima só de 20 graus, com chuvas a qualquer hora, assim como em Floripa, onde teremos máxima em torno dos 25 graus. Em Salvador, chuvinha passageira e calor de 30 graus. Em BH, tempo firme, com temperaturas entre 19 e 29 graus. Agora vamos ver como fica o tempo aqui em São Paulo? Enquanto a frente fria não chega, a previsão é de uma terça-feira de tempo firme em todas as regiões do estado. Chega a fazer até 31 graus em Presidente Bernardes, 32 em Votuporanga, 31 graus em Ribeirão Preto e 28 graus nas cidades de Campinas, Sorocaba, Santos e também aqui na cidade de São Paulo.
Para a capital, eu já adianto que essa frente fria que vem lá do sul do país promete derrubar as temperaturas ao longo da semana. Olha como vai esfriar. Na quarta-feira, as temperaturas devem ficar entre 18 e 26 graus com chuvas a partir da tarde. Na quinta, esfria mais. Teremos mínima de 17 e máxima de 21, com o tempo bem fechado. E aí, na sexta-feira, a previsão é de mais frio ainda. Mínima de 14 e máxima prevista só de 19 graus. Um terremoto atingiu o Chile agora à noite. O tremor de 7 graus na escala Richter, forte, teve origem a 32 quilômetros da cidade de Valparaíso, na região central do país. Segundo testemunhas, o tremor foi sentido também na capital, Santiago, mas não há registros até agora de vítimas. A seguir, Maria Lídia Flandre entrevista ao vivo o promotor Tiago de Toledo Rodrigues. Eles vão falar sobre o projeto de abuso de autoridade que tramita no Congresso. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Love me tender, love me sweet. Hoje o Todo Seu faz uma homenagem a um homem que marcou a história da música brasileira, Gerry Adriani. Love me tender, love me true. Relembre os principais momentos de sua carreira e os sucessos que embalaram uma época, com a presença do jornalista Marcelo Frois e dos cantores Silvio Brito e Vanderlei Cardoso. Eu convido você a participar desta verdadeira oração pelo nosso amigo, na forma desta singela homenagem. Todo Seu, especial Gerry Adriani. Hoje, 10h30 da noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os trabalhos do Congresso que podem afetar o trabalho do Ministério Público e do Judiciário. Entrevisto o promotor de justiça Tiago de Toledo Rodrigues, que é também o segundo secretário da Associação Paulista do Ministério Público. Agradeço muito sua presença num momento que é tenso, não apenas no Ministério Público, mas para todas as pessoas que entendem o que é o trabalho do Ministério Público, no sentido da defesa, né, dos direitos da sociedade. E vai ser votada na próxima quarta-feira, vai ser votado aquele projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade, que é da autoria do controverso senador Renan Calheiros. E é uma pessoa que está aí enfrentando problemas na justiça há muitos anos. Nesse projeto, segundo informações que obtive, há dispositivos que trazem um risco, que podem provocar a incriminação de policiais, de promotores, de juízes na sua atuação profissional. Eu quero ouvir e peço que didaticamente nos explique se existe de fato essa ameaça. Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os que nos assistem hoje. De fato, existe essa ameaça. O projeto, se aprovado na forma como redigido até o momento, representa, sim, um cerceamento a inúmeros processos e inúmeras investigações. Para que se tenha uma ideia,
Se essa lei já tivesse sido aprovada, provavelmente hoje nós não teríamos a Operação Lava Jato. Nós não teríamos tido o chamado Petrolão, o Mensalão e tantas outras investigações e processos que hoje em dia se vê estão passando o país a limpo. Esse projeto que resolveu se denominar de projeto de abuso de autoridade, em verdade, se parece muito mais com um projeto de contenção do exercício da autoridade do sistema judiciário, que vai se ver engessado e limitado, restrito em suas atuações e provavelmente incapaz de apresentar os resultados que o país tanto precisa nesse momento. Agora, doutor Tiago, o senhor estabelece, porque nós observamos que os políticos, as autoridades que estão aí na lista do Fachin, do ministro Fachin, que são nominados nas delações que estão sendo divulgadas através desses vídeos que não acabam mais, tudo isso ficou muito claro para a população. Então, uma investida deste tipo faz parte das muitas articulações como um mecanismo de defesa. É assim que eles estão buscando uma saída para o problemão que eles têm que enfrentar agora? Olha, Maria Lídia, sem dúvida alguma, esta é uma saída para muitos dos problemas processuais que algumas autoridades enfrentam. Como você bem disse, muitos daqueles que estão envolvidos no que se chamou de projeto de abuso de autoridade estão também sob investigação. Portanto, essa legislação, se entrar em vigor, sem dúvida alguma, os beneficiará no sentido de que vai dar menos ferramentas para o sistema de justiça poder investigá-los. Se essa é a intenção deles ou se é uma mera coincidência, eu já não sei dizer. Bom, aquele vídeo que foi divulgado por três membros da Força Tarefa da Lava Jato e que quem postou foi o Procurador de Justiça Delanhol. Foi ele, né, quem postou. Lá eles falam que esse projeto é uma vingança. É uma vingança dirigida claramente aos policiais que investigam, aos promotores que denunciam e aos juízes que julgam. O senhor vê assim também? Olha, sem dúvida há nisso uma resposta para todo um movimento que hoje se vê de investigação e de judicialização da corrupção. Eu tenho certeza que muitos daqueles envolvidos nesse processo estão se valendo dessa lei de abuso de autoridade como forma, claro, de poder reverter situações que atualmente lhes são desfavoráveis. Mas também estou seguro de que há muitos parlamentares e senadores que já observaram esse movimento e que já estão apoiando a sociedade no sentido de ver esse projeto alterado ou até mesmo rejeitado. Do ponto de vista prático, como é que se passar esse projeto, como é que pode interferir? Do ponto de vista prático, porque abuso de autoridade, os advogados de defesa de todos esses denunciados aí, a todo momento falam em abuso de autoridade, seja pela prisão preventiva, pelas muitas decisões do juiz Sérgio Moro, por exemplo. E o interessante é que eles recorrem ao Supremo e depois, em instância superior, grande, a maioria dessas ações, desses recursos, acaba sendo aí indeferido pela instância superior, sim, qual seja dando razão para o juiz ter que definiu daquela forma. Sim. Então, o que eles podem fazer efetivamente para empacar o processo, para prejudicar? Se essa lei for aprovada da forma como está hoje, fatalmente esses réus vão processar juízes e promotores, utilizando o seu exemplo. O juiz Sérgio Moro vão processar o juiz Sérgio Moro, que passará a ser um processado daquele réu e, portanto, impossibilitado de julgar o processo da Lava Jato. Quer dizer, empaca. Ele não poderá mais o Sérgio Moro julgar o processo da Lava Jato quando envolver um réu que o está processando por um crime. Isso durante a tramitação, antes de transitado em julgado? Antes mesmo de transitar em julgado. Ele já vai ser suspeito, no ponto de vista legal, não do ponto de vista fático, mas há uma causa de suspeição que o impede, então, de ser o juiz desse processo. Por isso, muitos têm dito que a lei chamada de abuso de autoridade permite que os réus escolham quem vai julgá-los. Olha,
Agora, tem uma última questão para encerrar. Está bombando na internet esse assunto, né? Nas redes sociais as pessoas estão falando muito e há uma indignação muito clara, entendendo que é sim uma ação para ficarem livres, para não enfrentarem aquilo que a lei pode lhes cobrar. O que essas pessoas que expressam essa indignação, quem nos assiste agora, que também está indignado com tudo que está acontecendo, com essa roubalheira na máquina pública praticada por políticos, por autoridades, no setor privado, por grandes empresários. O que o cidadão comum, o que cada pessoa pode fazer no sentido de sensibilizar senadores e deputados sobre esse projeto do abuso de autoridade? Muita coisa. Sair às ruas, compartilhar ou fazer postagens, manifestações contra o projeto de lei em redes sociais, contactar seu representante no parlamento, seu senador, seu deputado, cobrar dele posições, pedir explicações a respeito daquilo que está sendo feito, por que propõe o projeto, por que apoia ou não o projeto e acompanhar o trabalho desses parlamentares e cobrar as atitudes deles nas eleições de 2018. Esse ano, 2017, é pré-eleitoral, tem eleição o ano que vem. Pode ser que se sensibilizem. Muito obrigado, doutor Tiago. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, uma emocionante homenagem a Gerry Adriani.